Boa noite aos amados amigos e irmãos aqui presentes e aos ministros e igrejas que estão reunidos em diferentes países. Hoje, sexta-feira, louvando a Deus neste tempo final. E uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra, e também para o reverendo José Benjamin Pérez, lá na igreja em Cayey, Porto Rico. Para esta noche leemos Para esta noite, leiamos no livro do Êxodo, capítulo 40, versículos 33 ao 38. Éxodo 40, versos 33 al 38 diz: que diz: Finalmente erigió levantou também el atrio alrededor del o pátio em torno do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. del atrio. Así acabó Moisés la obra. Assim Moisés acabou a obra. Una Então nube a nuvem cubrió cobriu a tenda da congregação Entonces una nube cubrió e el tabernáculo de reunión a glória do Senhor y la gloria de Jehová encheu llenó o el tabernáculo, tabernáculo. Y no podía Moisés de maneira que Moisés não podia entrar reunión na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela y la gloria de Jehová. e a glória do Senhor enchia Cuando la nube se o alzaba del tabernáculo. tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas Quando, sus pois, jornadas. Pero si la nube no se alzaba a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo, hasta el día en que então ella os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, a vista de toda la casa perante de os olhos de toda a casa de Israel, todas em todas as suas jornadas. Que Dios bendiga nuestras almas Que con Deus su palabra. abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nuestro tema para O esta nosso ocasión tema es para esta ocasião é la gloria de la a Shekinah glória da Shekinah en el lugar no lugar santíssimo. santísimo. Esse é o estudo bíblico para Ese o es el próximo estudio bíblico domingo, para el próximo com a ajuda de Deus. domingo, Dios mediante. Y en esta ocasión haremos la introducción para E nesta ocasião faremos a introdução próximo para o estudo bíblico do próximo domingo, que será a glória da Shekinah en el lugar santísimo. no lugar Por santíssimo. asiento, si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Moisés construyó el tabernáculo de acuerdo al modelo que le fue mostrado Moisés construiu allá en el monte. o tabernáculo de acordo ao modelo que lhe foi mostrado no céu, En la tierra lá no Monte Sinai, es la representación porque o tabernáculo na terra celestial. é a representação Encontramos do templo celestial. que el tabernáculo fue hecho para Dios. Encontramos morar en que él, o en el lugar tabernáculo santísimo. foi feito Encontramos que para Deus morar nele, los no lugar cielos santíssimo. E vemos que, numa ocasião,
que era el sumo sacerdote, entraron Os filhos de Arão, al lugar santísimo que era o sumo sacerdote, y eran entraram no levitas, lugar santíssimo hijos e del morreram. sumo sacerdote, que estaban E eram levitas, filhos do sumo sacerdote, pero tenían que hacer las cosas como estaban establecidas. e estavam trabalhando no tabernáculo, mas tinham de fazer as coisas Descendientes como de Aarón, estavam estabelecidas. y eran sacerdotes, no sumo sacerdote, Eles pensaram que porque eram descendentes de Arão que ellos podían hacer las cosas, e eram sacerdotes, não sumos sacerdotes, mas de los sacerdotes, que hacen las cosas. e criam que eles podiam fazer as coisas à sua maneira. Hay algunas personas que E vejam a história dos que fazem as coisas à sua maneira. como quiera Dios las va a recibir. Há algumas pessoas que dizem, desde que eu as faça para Deus, Ellos hacen para él, Deus as receberá de qualquer forma. de acuerdo a como Deus Dios recebe as establecido coisas que são feitas para en su Ele, palabra. se a pessoa as fizer de acordo Dicen, como quiera que yo las haga, a como Deus estabeleceu na sua para palavra. Dios está bien. Outros dizem, Para Dios es que como mejor são para hay que Deus, hacer de qualquer modo que eu as faça, estará y de bem. buena voluntad, Para Deus no sintiéndose é que de melhor se tem de fazer as coisas e de boa vontade, o por la iglesia, não se sentir obrigado por outra pessoa, sino pela igreja de buena ou voluntad, por con si amor mesmo, divino, porque es para Dios. mas fazer de boa vontade, de todo o coração Corazón. e com amor divino, Levítico porque capítulo 10 nos cuenta- é para cuenta Deus. la historia. Dice, verso 1 en adelante, Nabat, no capítulo 10 de Levítico, versículos 1 ao 7, nos conta Nabat y Abiud, essa história. Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego e extraño. colocaram incenso Él sobre ele nunca e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, salió fuego o que não lhes de delante de ordenara. Jehová y los quemó Então saiu fogo de diante do Senhor delante e os consumiu, de Jehová. e morreram perante o Senhor. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, Então Moisés disse a Arão: santificaré. Isto é En presencia de todo el o que pueblo, o Senhor falou, seré dizendo: glorificado. Serei santificado naqueles que se chegarem a Y mim, llamó Moisés a e serei glorificado diante de todo o povo. hijos de Uziel, Porém, hijos de Arão Uziel, calou-se, tío de Aarón, e Moisés chamou a Misael e a acercaos y sacad Elzafã, vuestros hermanos filhos de Uziel, de delante del santuario, tio de Arão, fuera e del disse-lhes: campamento. Chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário Con sus túnicas para fuera fora do arraial. del Então campamento. chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, Moisés dijo a Aarón como Moisés dissera. y Tamar a sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal, E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: ni se Não levante descobrireis as la vossas ira sobre cabeças, toda la congregación, nem rasgareis vossas vestes, pero vuestros hermanos, para que não morrais, toda la casa de nem Israel, venha grande indignação sobre toda a congregação,
por incendio Mas, vossos irmãos, toda a casa de Israel, hecho. lamentem este incêndio Ni saldréis a la puerta del que o Senhor acendeu. ni saldréis a la puerta del Nem saireis da tabernáculo, porta da tenda da porque congregação, moriréis. Por cuanto para que não la morrais. bendición de Jehová está sobre vosotros. Porque Y está ellos sobre hicieron vós conforme al dicho, o aceite da unção do Senhor. E fizeram conforme no le fue permitido a palavra de Moisés. ni a los hijos que quedaron vivos Não foi permitido a Arão, por los dos hijos de Aarón nem aos filhos que ficaram vivos, por el fuego divino. fazer velório pelos 2 filhos de Arão, Fueron que foram queimados pelo fogo divino. incienso para ofrecer Eles foram com incenso fuego extraño, algo que Dios no pidió. para oferecer fogo estranho a Deus, algo que Tenía que Deus ser de acuerdo não pediu a como ya Dios había establecido que se lhe a través apresentasse. del profeta Tinha Moisés. de ser como Deus já Ahora tinha estabelecido através do profeta Moisés. al capítulo 16. Agora Ahí veremos passamos algo más del lugar santísimo. ao capítulo 16 Dice e veremos capítulo algo 16 de mais Levítico, verso 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte do lugar de santíssimo. los 2 hijos de Diz, Aarón, cuando se acercaron delante versículos 1 ao 3. E falou o Senhor y a Jehová Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. hermano, Disse, pois, o que Senhor a no Moisés: tiempo entre dize a Arão, santuario detrás teu de- irmão, o sea, que não el entre lugar no santísimo santuário em todo o tempo para dentro do véu. va a Ou seja, establecerle que não entre no lugar santíssimo em qualquer dia, el lugar santísimo. mas se estabelecerá em que dia se poderá entrar no lugar Diga a Aarón, tu santíssimo. hermano, que no en todo tiempo entre en el lugar detrás del velo. Disse, pois, o Senhor a Moisés: propiciatorio, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório no entrar, que está sobre a arca, para que não morra. que le pasó a sus hijos. Pero para que no muriera, Porque se entrasse em qualquer dia, establecido el día, lhe passaria o mesmo que sucedeu com seus filhos. Mas para que não morresse, foi estabelecido o dia em que podia entrar allí, el lugar santísimo. para apresentar o sangue da expiação e entrar com o incensário ali no lugar santíssimo. Sobre el propiciatorio. Porque eu aparecerei na nuvem Aparecería sobre o propiciatório. sobre la tapa del Ou arca seja, del pacto, que es el propiciatorio, donde están los dos Deus querubines de oro apareceria mirando sobre a tampa da arca do pacto, que era o propiciatório, onde estavam os 2 querubins de ouro, la presencia de Dios en olhando para o propiciatório, de gloria. olhando para onde estava a presença de Deus, Ahora ven, na nuvem de con glória. esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación, Vejam, com isso Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, sacrificarlo él mismo, não com o bezerro no lugar santíssimo, mas ele mesmo tinha se de vestirá la túnica santa sacrificá-lo e levá-lo. y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos, Vestirá ele a túnica santa de linho y se e terá ceroulas de linho sobre a sua carne y con la mitra de lino e
cingir-se-á com um cinto de linho la mitra e se cobrirá com uma mitra de en linho. la cabeza, en la cual en la frente ahí A mitra tiene el nombre de Dios. que levava na cabeça, na qual, na frente da mitra, tinha o nome de Deus numa lâmina de ouro. Con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar Estas são vestes santas. con agua. Por isso banhará a sua carne na água e a vestirá. Los cabríos E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado holocausto. Y hará traer a Aarón e 1 carneiro para holocausto. que es Depois Arão suyo, y hará oferecerá o novilho da expiação, y por su casa que será para ele, tomará los e 2 fará machos expiação cabríos, por si e pela los sua presentará casa. delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, sobre los 2 à porta da cabríos, tenda da congregação. una suerte por Jehová y otra suerte por E Azazel. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Então Arão fará chegar o bode En eclipse, sobre o qual cair a sorte pelo macho Senhor, cabrío, sobre el cual cayere e la o suerte oferecerá por para a Azazel, expiação do pecado. lo presentará Mas o Jehová bode delante sobre de o qual Jehová cair a sorte para ser bode emissário, sobre él, a apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. que para Aarón poder entrar al lugar santísimo, Ou seja, miren todo lo que tenía que hacer para Arão poder entrar no lugar de santíssimo, forma correcta. olhem tudo que tinha de fazer, Los creyentes se también vestir de forma correta. mandamiento divino de vestirse Os de crentes forma correcta como também têm mandamento creyentes en divino Cristo. de se vestirem de forma correta, como crentes em En Cristo. espiritual estar vestidos del E vestido no de espiritual, boda, que es estarem el vestidos Espíritu Santo. do vestido de bodas, Y que é tenía que entrar, o Espírito Santo. hacer E Arão el sacrificio del macho cabrío y enviar el tinha otro de macho entrar e cabrío fazer o sacrifício do bode por medio de una persona asignada para eso. e enviar o outro bode ao Los machos deserto, cabríos se representan a por meio de uma pessoa designada para isso. Cristo Esses 2 bodes representam a siendo Cristo. sacrificado por nosotros y su sangre Cristo ser sendo llevada sacrificado a la presencia por de nós, Dios, seu sangue ser levado al ao propiciatório propiciatorio, ante a presença de Deus no céu, hay el trono de Dios en el cielo. Y el otro macho que é cabrío lá que no se trono celebra de enviado Deus al no desierto. céu. Cristo E o fue outro enviado bode por emissário a la quinta dimensión, al infierno, llevando nuestros pecados. era enviado ao deserto. Los llevó lejos, Cristo foi enviado à 5ª dimensão, ao inferno, levando os nossos pecados. machos cabríos representan Levou-os para longe de nós, ou seja, que os 2 bodes representavam a Cristo. todo ese orden divino. Después también en el templo nuevo Depois que também tinham toda essa fue ordem hecho en divina, Israel, esses regulamentos no templo novo que foi feito em Jerusalém, em Israel, pelo rei Salomão. estas ordenanzas. Y E no lugar santíssimo, além en el lugar santísimo, dos 2 querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório, los 2 querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio, Salomón colocó 2 querubines Salomão colocou
2 querubins que cobriam toda a arca do pacto. Toda el arca del pacto, 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. La parte humana, la madera e a parte divina. Aí temos as duas oliveiras, a parte humana, a madeira, e a parte divina, o ouro, porque o ouro sempre representa a divindade. Quando Moisés dedicou a Deus, ao terminar a construção do tabernáculo que ele construiu, a presença de Deus, a Shekinah, veio e morou nesse tabernáculo. E ali, no lugar santíssimo, no meio dos 2 querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório, morava Deus ali. Era o assento ou o trono de Deus nesse tabernáculo, no meio do povo hebreu. Porque foi feita uma casa para Deus morar nela. Depois, o templo que Salomão construiu foi uma casa para Deus morar no meio de Israel, no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu. Em cima da arca do pacto, que era o propiciatório de ouro, a tampa com os 2 querubins de ouro. Aí no meio deles morou a presença de Deus, a Shekinah. E esse foi o trono de Deus no meio do povo hebreu, no templo, construído pelo rei Salomão. Del ser humano, de Cristo e também da igreja novia del Senhor Jesus. Tudo isso é tipo e figura do ser humano, de Cristo e também da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz que o ser humano é um templo. E os que servem a Deus são templos de Deus. Quem não serve a Deus dedicou o seu templo ao inimigo. Há templos para Deus e há templos pagãos. Os que não servem a Deus se convertem em templos pagãos, mas servirão a alguém, a Deus ou ao inimigo, e farão a vontade de Deus ou do inimigo de Deus. Aí em São João capítulo 2, nos diz a Escritura, quando Cristo estava na terra, em São João, no capítulo 2, a Escritura aí nos diz que Cristo, frente ao templo, disse: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. As pessoas estavam pensando que estivesse falando do templo de pedras, para que o destruíssem. E por isso, na acusação que lhe fizeram, lá no dia em que estavam julgando-o no Sinédrio, alguns se levantaram como testemunhas dizendo que ele havia dito para destruírem o templo, que estava incitando a destruição do templo que estava em Jerusalém. Mas vejam o que havia dito no capítulo 2 de São João. Versículos 18 a 22. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Ou seja, ele tinha expulsado os mercadores do templo, tinha virado as mesas dos cambistas e todas essas coisas.
Ele já lhes havia dito: a casa do meu pai é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de ladrões. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, e os seus discípulos se lembraram de que lhes dissera isto, creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Agora vejam como Jesus identificou o seu corpo como templo de Deus. A parte mais importante do templo de Deus é a sua alma, porque a alma é o lugar santíssimo do ser humano. Por isso, assim como o templo que Salomão construiu e o tabernáculo que Moisés construiu tinham átrio, o qual é tipo e figura do corpo físico, tinham o lugar santo, o qual é tipo e figura do espírito da pessoa, e tinham o lugar santíssimo, que é tipo e figura da alma da pessoa, e é o lugar para a morada de Deus. Chamam-na também de coração. Por isso dizem: dê o seu coração a Cristo. E também a Escritura diz: sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele emana a vida. O coração é tipo e figura da alma da pessoa. E segundo os descobrimentos que fizeram, tem cérebro, tem neurônios e pensa. Por isso a Escritura diz: os pensamentos do quê? Do coração. Diz que Jesus conhecia os pensamentos do coração deles. Vimos que a glória da Shekinah, a presença de Deus nessa nuvem, veio ao tabernáculo que Moisés construiu e habitou no lugar santíssimo nesse tabernáculo, sobre o propiciatório, entre os 2 querubins de ouro. Os querubins no céu são de ouro, e São Miguel e Gabriel. Estão representados em 2 querubins de ouro, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. E em adição ao templo que construiu Salomão. E no templo terreno estão representados em 2 querubins de ouro no tabernáculo que Moisés construiu. E no templo que o rei Salomão construiu. E no templo que Salomão construiu, além disso, ele colocou 2 querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro. De olivo, são os 2 olivos de Zacarias capítulo 4, verso 1 ao 14, e também Apocalipse capítulo 2. Os 2 querubins, ou os mensageiros de oliveira, são as 2 oliveiras do capítulo 4 de Zacarias, versículos 1 ao 14, e também do capítulo 2 do Apocalipse, que não aparecem nas outras partes do templo, mas aparecem no lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu. Que aparecerão no dia posterior. Encontramos que aparecerão no último dia
no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, monte de la transfiguración, no lugar santíssimo, Moisés y Elías, uno a cada lado como del Señor, porque allí se estaba mostrando Moisés e Pedro, Elias Jacob y Juan, foram mostrados no Monte da Transfiguração, um a cada lado do Senhor. con sus ángeles. Porque Así es que todo lo que vimos en el tabernáculo que construyó Moisés, estava mostrando ali lo que construyó el rey Salomón, a ordem da segunda vinda de Cristo com seus anjos aos discípulos Pedro, Tiago e João. templo, Assim que tudo que vimos no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, por lo tanto, todo aquello fue tipo y figura, se verá materializado no tabernáculo ou no templo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. materializará en su templo Tão espiritual, simples que assim. es Portanto, tudo aquilo que foi tipo e figura do que está no céu, e por conseguinte, o que Deus materializará no seu templo espiritual, que é a sua el igreja. monte de la transfiguración, Aí será vista a glória de Deus, al entrar al como foi tabernáculo vista que construyó no Monte da Transfiguração, y como foi vista ao entrar no tabernáculo que Moisés construiu que construyó e como foi vista el rey Salomón. ao entrar Recuerden no que templo esos templos que o rei Salomão fue vista cuando construiu. se terminó la construcción, E recordem que foi vista nesses templos el templo, quando se terminou a construção y para este tiempo e se dedicou a Deus, al completarse la o templo construcción ou o tabernáculo. con piedras E vivas para este vivientes tempo final, que son colocados cada uno ao en se su completar a construção cuando se complete la parte com del pedras lugar vivas, santísimo, crentes el que serão lugar colocados del cada um em sua era, quando se completar y la presencia a de parte Dios do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, será dedicada a Deus. espiritual que el Señor E a vendrá presença de a su Deus templo. virá na vinda do Senhor ao seu templo, porque a Escritura diz que o Senhor virá ao seu templo. Su iglesia A sua vinda que viene para será glorificar a su ao iglesia, seu templo porque espiritual, la gloria del Señor a sua igreja, entrará porque vem para glorificar a sua igreja, porque a glória do Senhor cuerpos glorificados, entrará, y a los que estén glorificará o seu glorificados, templo espiritual. transformará. Aos que morreram, os ressuscitará em corpos glorificados. E aos que estiverem vivos, os glorificará, os transformará, para levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes disso haverá uma plena manifestação Su iglesia da presença de Deus na terra, no seu templo espiritual, y en que cada é creyente en a Cristo sua como igreja, templo espiritual, al cual no seu entrará templo como corpo místico, e em cada crente em Cristo como templo espiritual, y será ao qual a plenitude de Deus, a glória de Deus entrará tanto el templo humano como e individuo, será como glorificado. el templo de humanos, la E iglesia assim, del Señor Cristo, tanto o templo humano como o indivíduo, como o templo de humanos, el tabernáculo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, terão a glória de Deus, como foi representada y como no vimos la tabernáculo gloria de Dios, que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão en el construiu. monte de la transfiguración, Jesús E como vimos a glória de Deus em Cristo, se glorificó delante de sus apóstoles, porque no Monte da la gloria de Dios Transfiguração fue vista allí, el orden de su venida fue visto allí. e já havia dito Sobre todo a Juan, aos seus discípulos, él había dicho ahí a algunos de los que están aquí. En el no capítulo 16 de São Mateus, sobretudo a João, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, ou seja, que não vão morrer, viendo, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. vamos a leerlo para que lo tengan claro, ya que Vamos ler para deixarmos isso bem claro. capítulo 16, verso 27 al 28 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, São Mateus, capítulo 16, versículos 27 a 28. conforme a sus obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos,
O ser hijo del e hombre, então dará a cada um segundo as suas obras. Cristo, el ángel del pacto, vendrá Ou seja, o Filho do Homem, como hijo del hombre, Cristo, o anjo do pacto, virá. con sus ángeles. Sus ángeles son Virá como o Filho do Homem, Elías. com os seus Esos anjos. son los ministerios Os de seus los anjos são Moisés e del Elias. Señor Jesucristo, Esses são os ministérios das duas su oliveiras, venida a su iglesia. que estarão na igreja do Senhor Jesus Cristo para a sua vinda, Cada uno según a sua igreja. de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. E então pagará cada um conforme as suas obras. No dijo Em todos, verdade porque vos todos digo no iban que a ver alguns dos que aqui estão, lo del monte de la transfiguración. alguns, não disse todos eles, porque nem todos foram ver De los o que monte están da aquí, que no transfiguração, verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del que não Hombre provarão a venir. morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Y cuando los llevó al monte de la transfiguración, allí le cumplió la promesa. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu El reino. Hijo del Hombre con sus ángeles. E quando os levou ao monte da transfiguração, ali lhes cumpriu a promessa, Viendo en porque depois eles morreram mais adiante. que es Porém, não morreram sem antes ver a vinda do Filho do Homem com os seus anjos vindos no seu reino, que é a sua igreja. porque los creyentes en O Cristo, seu reino aqui na terra al nacer de nuevo, é a sua igreja, han entrado al reino de Dios, en el cual porque os crentes em Cristo, Cristo está ao nascerem de novo, y al cual Él viene entraram no reino de en el Deus, tiempo final. no qual Cristo está Colosenses e ao qual capítulo ele vem no tempo final. 2 y capítulo 1 leemos Leiamos no capítulo 1 de el Colossenses, capítulo 1 donde dice nos versículos 12 ao 14, onde diz: verso 12 y 14 al 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado dando graças ao de Pai, la potestad que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na de luz, nuevo, o qual nos tirou da potestade das trevas el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y Vou ler trasladado novamente. O qual nos tirou da potestade das trevas el creyente en Cristo al nacer de nuevo e nos transportou nace en el reino, para o reino do Filho do seu amor. el reino de Dios, O crente em Cristo, ao nascer de novo, ha nacido nasce la iglesia del no Señor reino de Jesucristo, Cristo, y por consiguiente son añadidos cada día no reino de Deus. al reino de Dios, a la iglesia No del qual Señor Jesucristo, Nasceu de ser salvos y con los que a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, os que têm de serem salvos, a cada dia são acrescentados no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e com os quais tem de se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo. de Dios Cristo vindo à sua igreja, isto é, Cristo vindo ao seu reino, creyentes en Cristo, e no seu reino, que é onde estão as bênçãos de Deus, por intermédio de Cristo, para todos os crentes em Cristo. según E aí, é onde estão todas as bênçãos de Abraão, para a semente de Abraão, las segundo a fé Abraham, son los miembros de la iglesia em Cristo. del Señor Jesucristo. Bajo Portanto, el nuevo pacto, a semente real de Abraão são os membros da igreja Cristo la que tiene do Senhor Jesus Cristo sob o novo la pacto. venida del Señor a su iglesia, a su templo, E a su reino.
Y eso A será la igreja vida do Senhor Jesus de Cristo la Shekinah. é a que tem a promessa da vinda do Senhor à sua igreja, ao seu templo, ao seu reino. Dedicada E isso será a vinda por medio de da Cristo, Shekinah, da presença de Deus. porque se habrá completado el E número quando se complete a sua igreja, escritos en el libro de la vida será del Cordero dedicada a Deus por meio de Cristo no tempo final, su iglesia. porque terá sido completado Venir o número dos escritos no livro da vida do Cordeiro, na sua igreja. de los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, Cristo não poderá vir haciendo intercesión sem que antes se complete o número por alrededor de 2000 años desde el día de Pentecostés. dos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, pelos quais Cristo está fazendo intercessão no céu, por aproximadamente 2000 anos, desde o dia de Pentecostes. En el tiempo de Moisés, en el lugar A glória da santísimo del Shekinah templo o tabernáculo, no lugar construyó santíssimo. cuando él lo dedicó a Dios. Vemos la Shekinah en el templo que construyó Salomón, Vimos na Bíblia no templo de Moisés, no lugar santíssimo do tabernáculo que ele construiu, en el templo humano Jesús. quando dedicou a Deus. Vimos a Shekinah no templo que Salomão construiu, logo depois de construí-lo e dedicá-lo a Deus. La Shekinah Vimos a Shekinah no templo humano Jesus. espiritual de Dios, la iglesia E veremos del Señor Jesucristo cuando sea completada a Shekinah y dedicada a Dios. no templo espiritual de Recuerden Deus, que na igreja Moisés dedicó do Senhor Jesus Cristo, quando for completada e dedicada a Deus. Recordem que Moisés dedicou o tabernáculo e Salomão ministerio de Moisés dedicou o templo. y está Para o último dia el hijo de David. estará Por lo tanto, uma das duas oliveiras, o ministério de Moisés, habrá e estará o filho de Davi. templo Portanto, espiritual de Dios, la iglesia haverá uma dedicação do templo espiritual de está Deus, los dos olivos, los a igreja ministerios do y Senhor Jesus Cristo. presentes. Recuerden que As duas oliveiras, Elías restauró os ministérios de Moisés e Elias estarão presentes. de Dios Recordem que allá en el monte. Elias restaurou o altar de Deus Eso vamos a dejarlo para continuar lá no el próximo Monte domingo, Carmelo. que hoy es solamente la introducción al tema del Assim, estudio vamos deixar isso de pasado mañana domingo para continuarmos desde San no próximo domingo, Bolivia. porque hoje é somente a introdução ao tema do estudo bíblico de depois de amanhã, domingo, desde aqui de Santa Cruz, Bolívia. A glória de Deus, a glória da Shekinah Hay que saber cuál es el templo no lugar santíssimo, y cuál es la parte del templo para podermos esperar e ver a glória da Shekinah. con la información que ya hemos tenido. Temos de saber qual é o templo e qual é a parte do templo que La corresponde manifestación de la gloria ao de lugar santíssimo. en este tiempo. Com a informação que já Eso dará tivemos, cumplimiento a la visión de la já Ahí lo sabemos dejamos. onde esperar a manifestação Dios me da glória da Shekinah neste tempo final. Isso dará cumprimento à visão da tenda. Aí o deixamos e continuaremos no próximo domingo com a ajuda de Deus. a todos ustedes allá en Puerto Rico y todos ustedes en la República Mexicana. Que Deus y en los abençoe países a todos vocês de aqui la América Latina, presentes, de Norteamérica, em Santa Cruz, Bolívia, a todos vocês lá em Porto Rico e a todos vocês na República Mexicana e demais países da América Latina, da América do Norte e das demais nações. Que continuem passando uma noite feliz, piedra angulares repleto das bênçãos de Cristo na era em que nos corresponde, a era da pedra angular, esperando a manifestação plena da Shekinah. y con nosotros nuevamente. Deus lhes abençoe e lhes guarde. Joel Lara, E conosco novamente o reverendo Joel Lara para continuar.